na autoridade conferida pelo meu Senhor Jesus Cristo, eu abençoo você, minha amiga e meu amigo, que crê, que acredita. Em o nome do meu Senhor, seja abençoado, seja livre. Livre dessas mazelas, dessas desgraças. Livre dessas preocupações, das dúvidas, dos medos. Livre dessas mazelas. Livre de toda a nhaca de Satanás. Livre do reino do inferno. Seja livre, literalmente falando, livre, para que o seu dia seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, ainda considerando a parábola dos talentos e dos servos, se você quiser conferir isso, em Mateus, livro de Mateus, Evangelho de Mateus 25, capítulo 25, a partir do versículo 14. Considerando, então, essa parábola dos talentos, quando o Senhor resolveu viajar e chamou os seus servos, 3 dos seus servos. Certamente, esses servos que ele havia chamado representam os servos de hoje. Você é serva de Deus? Você é servo de Deus? Então, você é um desses servos que o Senhor Jesus chamou. E mais, não apenas chamou, mas deu autoridade. A autoridade dele foi-lhe dada. Foi-me dada, foi-nos dado. Então ele chamou os 3 servos e lhes concedeu talentos de acordo com a capacidade de cada um. Ele não deu talentos iguais para todos, mas deu talentos para todos. Todos receberam talentos. Um recebeu 5 talentos. O segundo recebeu 2 talentos. E o terceiro recebeu 1 talento. E ele viajou, o senhor daquela fazenda. Quando ele voltou, ele cobrou, ele reuniu os seus servos para cobrar os talentos, o lucro dos talentos que ele lhes havia dado. Então o segundo chegou e apresentou mais 5 talentos. Ele disse: Senhor, tu me confiaste 5, aqui tem mais 5. Então o Senhor lhe disse: muito bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E então deu aqueles 5 talentos para os servos. Ele ficou com 10. O que havia recebido 2 talentos também fez a mesma coisa. Senhor, eu multipliquei por mais 2. Eu multipliquei e ganhei mais 2. Então o Senhor lhe disse: muito bom, servo fiel. Foste fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Deu mais 2 para ele. Quer dizer, ele tinha 2, passou a ter 4. Já o terceiro servo veio e foi logo dizendo para o Senhor: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Agora, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos focar esse terceiro servo. Não seria esse terceiro servo um tipo da maioria dos servos que existem por aí? Porque quando este servo veio junto com os demais,
para ser cobrado do seu talento, ele não teve a reação que os outros tiveram, a reação respeitosa. Pelo contrário, ele já foi falando, sabendo que és homem severo. Olha só, não interessava para o Senhor se ele era severo ou não. Não interessava o que ele era. Interessava, sim, que ele tinha que apresentar o seu talento dobrado, no mínimo dobrado. Mas ele não. Ele foi logo se desculpando, ele foi logo arranjando desculpas, arranjando pretextos para tentar esconder a sua ineficiência, para tentar esconder a sua maneira preguiçosa de ser, a sua indolência, para mostrar a sua incapacidade. Ele procurou pretextos para esconder o seu mau caráter. Porque esse terceiro servo, apesar de ser servo, ele tinha mau caráter. E as igrejas evangélicas estão cheias de gente assim, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive na igreja. Está cheio de gente que se diz serva, mas tem um mau caráter, péssimo caráter. E quando é cobrado de alguma coisa, vem cheio de desculpas, de pretextos, tentando encobrir o seu mau caráter. Assim era ou foi o terceiro servo, e é o servo, ou os muitos servos, entre aspas, que existem por aí. Veja, minha amiga, meu amigo ouvinte, veja a sua vida. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou focando o servo mau? Porque se você tiver as suas barbas de molho, você não vai se deixar levar por esse mundo, pelas impurezas, pelo mau caráter dos demais. Você não vai se mirar no mau caráter dos outros para fazer a mesma coisa. Muito pelo contrário, você vai mirá-los para que não venha a ser relapso como esses maus caráteres que estão por aí. Gente que se diz pastor, bispo, obreira, obreiro, gente que se veste de oficial da igreja, que bate no peito, eu sou isso, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Minha amiga, meu amigo, quando nós formos reunidos diante do nosso Senhor, quando Ele chegar, quando Ele voltar, porque Ele diz, ele viajou, e quando voltou, Ele resolveu ajustar contas com os seus servos. E é isso que vai acontecer. Jesus está às portas. Você pode verificar isso nos fatos, no noticiário. As coisas hoje estão cada vez piores. As coisas estão cada vez cruéis, mais cruéis. O mundo está perdido. Não tem jeito. Não há jeito para este mundo. Não há saída para este mundo. Quem fala ou pensa que vai haver paz no futuro, que o mundo vai melhorar, está redondamente enganado. Porque cada vez mais esse mundo está pior. E o que é mais grave é que as pessoas, às vezes, estão dentro das igrejas, dizem ser servas e não observam isso. Não se dão conta de que elas estão no contexto bíblico
Eu estou no contexto de um desses servos. Você também. Nós todos estamos inseridos dentre um desses três servos. Ou somos um dos dois servos bons, ou somos do tipo do servo mau, egoísta, egocêntrico, mau caráter, relapso, preguiçoso, indolente, tentando ser esperto, porque ele não trabalhou, o servo não trabalhou, ele ficou parado. Esse último servo ficou parado. Ele ficou de papo para o ar, olhando e contando estrelas, enquanto os outros trabalhavam. E é isso que acontece dentro das igrejas. Tem muitos servos de papo para o ar. Tem muitos servos que, apesar de receberem a autoridade sobre os seus talentos, ainda assim se deixaram levar pela preguiça. O meu Senhor demora, então eu vou curtir a vida enquanto isso. É o que muitos crentes falam. Bom, eu tenho que curtir a vida, eu ainda sou novo. Quando eu tiver velho, quando eu tiver da idade do Bispo Macedo, aí sim eu vou descansar, eu vou começar a trabalhar, melhor dizendo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você não sabe que enquanto você trabalha, enquanto você serve ao seu Senhor, você está salvando a sua própria alma, a sua própria vida. Porque você está ativando a sua fé e, consequentemente, não deixando-a ficar esmorecida, não entrar no piloto automático, não entrar no comodismo. Enquanto nós trabalhamos, nós estamos ativando a nossa fé. E se nós, por acaso, ficarmos de papo para o ar, contando as estrelas, é óbvio que seremos pegos de surpresa e seremos banidos do reino dos céus. Então, esse terceiro servo, por conta da sua indolência, da sua preguiça, por conta do seu mau caráter, foi logo dizendo: não, Senhor, eu sei que tu és severo, que tu ceifas onde não semeaste, que tu ajuntas onde não espalhaste. Quer dizer, o servo, ele não tem o direito de julgar o Senhor, ele é servo. Servo é servo. Eu sou servo. Quem sou eu para julgar o meu Senhor? Sou eu que sou julgado, não o meu Senhor. Mas esse servo mau caráter, perverso, ele disse: receoso, escondi. Quer dizer, se ele era receoso, é porque ele não andava na fé. Porque quem anda na fé não vive receoso. Escondi na terra o teu talento. Quer dizer, além dele deixar o talento parado, ele escondeu, camuflou o seu talento. E quando o Senhor finalmente chegou, ele devolveu aquilo que ele havia recebido. Então, o Senhor o condenou. O Senhor o condenou. Ele disse assim: o servo mau, você é mau e negligente. Você é mau e negligente. Foi o que o Senhor disse para aquele servo, aquele terceiro servo. Mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Quer dizer, o Senhor respondeu à altura àquele servo mau e negligente. E, em seguida, deu o veredito:
Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará a ele, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque isso vai acontecer na volta do Senhor. E o servo inútil, olha só, o servo inútil, lançai-o para fora. Lançai-o para fora. Para fora de onde? Para fora do reino dos céus. Ele era servo porque estava no reino dos céus, no reino de Deus. Mas agora que a sua vida, o seu talento estava escondido, enterrado dentro de si mesmo, porque ele era a própria sepultura do seu talento, ele havia escondido o seu talento dentro de si mesmo. Ele era a sepultura do seu talento. Então, este servo inútil era servo, não se esqueça, hein, minha amiga, meu amigo, servo. Não está falando aqui de incrédulo, de ímpio, de gentio, não, está falando de servo. Então, esse servo inútil seja lançado para fora, quer dizer, fora do reino de Deus. Perde a salvação. Ele volta para as trevas. Ele volta de onde um dia foi arrancado. Você quer voltar para onde você veio, minha amiga? De onde você veio, meu caro amigo? Você perdeu, você quando chegou na igreja, quando você chegou no reino de Deus, você tinha uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida perdida. Você era viciado, você era pobre, miserável, você não tinha família, você não tinha nada. Mas o Senhor misericordioso o chamou e o livrou e o inseriu no reino de Deus, no reino dos céus. Escreveu o seu nome no livro da vida. E você tornou-se um servo de Deus. Antes você era servo de Satanás. Depois você veio a ser servo de Deus. Servo do Deus Altíssimo. E porque você não aproveitou o talento que Deus lhe deu, porque, como nós falamos ontem, o servo tinha o talento. E o mínimo de talento que o servo tem é a sua salvação. É o reino de Deus. E ele não multiplicou essa salvação. Ele não passou para outras pessoas. Ele não transferiu para outras pessoas. Você vai no médico e o médico lhe trata bem, cura suas enfermidades, etc. Imediatamente você sai falando daquele médico para outras pessoas. Você vai no cinema, assiste um filme bom, você fala para todo mundo sobre aquele filme, não é verdade? Você vai num dentista, o dentista é bom, você fala para todo mundo que aquele dentista é maravilhoso, você faz propaganda de graça para aquele dentista. Assim é o ser humano. O servo, que os demais servos fizeram isso em relação à salvação que tinham recebido, ao talento que tinham recebido. E multiplicaram, ganharam mais 5, ganharam mais 2. Mas esse servo mau, ele escondeu. Ele escondeu dentro de si o talento. Ele não falou para ninguém sobre o reino de Deus, não falou sobre salvação, ele não estendeu a mão para o caído, o sofrido. Não, ele só olhou para o umbigo dele, egoísta, egocêntrico. Consequentemente, quando o Senhor volta e cobra dele a multiplicação dos seus talentos, ele se desculpa e diz que escondeu o talento, guardou o talento e não multiplicou. Então o Senhor lhe diz: tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. E disse mais: e o servo inútil, lançai-o para fora. Não é mais meu servo. Não está, o nome dele eu apago do livro da vida.
Agora ele volta de onde veio. Ele veio das trevas, ele volta para as trevas. E agora, ali haverá choro e ranger de dentes. É interessante que poucas vezes Jesus fala em choro e ranger de dentes. Em uma dessas feitas que ele fala, é com respeito a este servo. Era servo, ex-servo. Então, há muitas pessoas que me ouvem neste momento, estão caídas, prostradas, já estão nas trevas de volta, voltaram para as trevas, foram expelidas pelo Senhor e estão caídas por aí. Eu creio que enquanto você tem vida, amiga e amigo, há chance de você voltar. Porque o Senhor é compassivo, é misericordioso. Ele sempre está pronto para dar uma nova chance. Se você quiser, há essa chance. Você pode vir nesta quarta-feira, às 10 da manhã ou às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, e retornar ao convívio, à comunhão com o Altíssimo, e ter a dignidade, o privilégio de ser chamado servo de Deus, porque nada é mais glorioso, nada é mais grandioso, mais rico do que você ser um servo do Altíssimo. E essa glória é a minha glória, e essa riqueza é a minha riqueza, de ser considerado servo do Altíssimo. Ainda que eu não seja considerado servo do Altíssimo por este mundo, pelas pessoas, pela sociedade, mas eu sou pelo meu Senhor, o Espírito Santo. Você tem essa chance, minha amiga. Pode voltar. Agora, você que já está dentro da igreja, ou dentro do reino de Deus, que a igreja também é chamada reino de Deus, e você está indolente, você é preguiçoso, você só pensa em ganhar dinheiro, você só pensa no sucesso pessoal, você só pensa em si próprio, minha amiga, meu amigo, se isso está acontecendo com você, coloque as barbas de molho, porque vai chegar um momento, se você não mudar essa situação, vai chegar um momento em que o Senhor vai expulsá-lo da presença dele de volta para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Você já pode ter observado que muitas pessoas que um dia saíram, eram obreiros, saíram, voltaram para o mundo, depois, quando vieram receber ajuda em oração, manifestaram demônios, e os demônios falaram. Os demônios tiveram aquele privilégio de falarem, olha, ele é meu servo agora. Ele é meu servo agora. Então, se a pessoa brinca com Deus, ela pode ter certeza que ela vai cair nas mãos do diabo. Mas, enquanto há vida, há esperança, há salvação. Se você quiser, volte o mais breve possível, nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 10 da manhã ou às 8 da noite. Você venha como você estiver, para que seja lavado, purificado, seja liberto e, consequentemente, reinserido entre os servos do Altíssimo. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Mas há chance para você. Se você não morrer nessa condição que aí está, como servo inútil e mau, então há chance para você. Agora, se você morrer, nada se poderá mais fazer. Aproveite enquanto você está vivo, minha amiga, meu amigo. Venha como você estiver, doente, enfermo,
Venha aos trancos e barrancos, mas venha arrastando-se, mas venha. Venha para retornar à condição de servo e não ser jogado num lugar onde há choro e ranger de dor. Graças a Deus. Vamos então agora ouvir o testemunho, belíssimo testemunho da Valquíria. Ouça o testemunho dela e veja, faça desse testemunho um referencial para você retornar para o reino de Deus. Eu vim de um lar totalmente destruído. Meu pai bebia muito e por causa da bebida dele tinha muitas brigas. Meu pai agredia minha mãe fisicamente, né? E a gente vendo tudo isso, a gente começou a ter uma vida muito triste também, né? E quando eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos, o meu pai alcoolizado, ele entrou no meu quarto e ele tentou abusar de mim. E isso para mim foi um choque muito grande, porque o meu pai era o meu herói, ele era o pai, né? Era aquela pessoa que eu admirava muito. E isso me causou uma decepção muito grande. E eu chamei a minha mãe, eles começaram a brigar muito. E eu lembro que eu saí lá fora, eu não conhecia Deus, e eu disse que se ele existisse, que ele matasse aquele homem. Porque se ele não matasse, matava eu. Eu matava ele. Tamanho era o ódio, a decepção que eu estava sentindo naquele momento. E eu lembro que 15 dias depois ele morreu, com 36 anos. Ele morreu de um ataque cardíaco. E isso, na minha cabeça, quem matou ele fui eu, por causa do meu pedido. E eu acreditei com todas as forças que a culpa da morte dele era minha. Então eu quis assumir a família. Mesmo com 12 anos, eu quis trabalhar, eu quis cuidar dos meus irmãos, né? Mas eu não tinha capacidade para isso, eu era uma criança ainda, eu não conseguia entender que a culpa não era minha. E eu trouxe isso para a minha vida adulta. Eu não tinha respeito por ninguém, eu não tinha respeito. Eu comecei a namorar o meu marido, nós estamos há 30 anos juntos, de namoro, noivado, casamento, e eu não respeitava ele, porque eu achava que, como o meu pai não teve respeito por mim, né? Eu achava que eu não deveria respeitar ninguém. Então eu era uma pessoa autoritária, eu era uma pessoa assim, nervosa demais, eu queria as coisas do meu jeito. Meus filhos nasceram, mas eu sabia gostar, amar eu não sabia. Então eu tratava todos eles com muita brutalidade, gritando muito. O meu marido, assim, ele é uma pessoa de muita paciência, porque eu mesmo não tinha paciência comigo. Quando eu ficava sozinha, eu falava, por que eu gritei, por que eu briguei, por que eu fiz tudo isso? Mas era mais forte do que eu. E eu tentei um negócio. E esse negócio não deu certo, esse negócio faliu. Aí foi meu fundo de poço, porque eu não era capaz de amar, eu não era capaz de nada. Assim eu comecei uma depressão e comecei a beber, escondida do meu marido. Apesar do meu marido trabalhar numa multinacional, a gente começou a passar muitas dificuldades por ter perdido o negócio, afetou muito a nossa vida. E eu não conseguia trabalhar. E bebendo, quem quer me dar emprego? E eu fui convidada por uma amiga para ir até a Universal. Ela, vendo a minha situação, ela me disse, para você a solução só a Universal. E eu cheguei, quando eu via todas aquelas pessoas sorrindo, felizes, eu falei, eu quero essa felicidade. Como que elas podem ser felizes e eu não? Aí eu lembro que eu fui escutando falar sobre o Espírito Santo, falei, eu quero esse Espírito. Eu identifiquei que o que faltava dentro de mim era o Espírito Santo. E eu me esforcei muito,
Eu ficava horas buscando. Foi quando um dia inexplicável, um dia maravilhoso, quando eu recebi o Espírito Santo. Eu fui limpa de tudo, eu fui limpa de todo o ódio, eu fui limpa de toda a mágoa, de todo o passado. Naquele momento, eu nasci naquele instante. Eu recebi um amor tão grande, um amor que eu nunca experimentei na vida. Foi naquele instante. E aí tudo mudou. Eu aprendi a amar, aprendi a olhar as pessoas com amor. O meu marido, através da mudança que viu em mim, ele quis também esse mesmo Deus. Esse mesmo Espírito Santo. Eu tenho paz dentro da minha casa. Eu sou amiga dos meus filhos. Nós temos uma casa feliz. Eu e meu marido, nós somos felizes. E o Espírito Santo me deu capacidade. Hoje eu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro. E eu posso dizer que eu fui transformada completamente com o poder do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos tocando a trombeta. Como atalaia, nós estamos tocando a trombeta, chamando os perdidos, os maus servos, os negligentes. Estamos convocando a todos para retornarem à fazenda do reino do Altíssimo, ao reino de Deus, ao reino dos céus. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, especialmente às 8 da noite, uma reunião para aqueles que querem voltar e serem chamados pelos seus respectivos nomes de servos de Deus. Amanhã estaremos aqui de volta e falaremos ainda sobre esse assunto. Mas eu quero acrescentar ainda mais uma coisa. Neste sábado, nós teremos uma reunião extra, especial, às 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão. Apenas no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã. E para você entrar, você vai ter que ter a credencial. Qualquer igreja universal, em São Paulo, você pode adquirir a credencial para participar. Então, nesta reunião, sábado agora, para os homens, apenas para os homens, e somente para os homens, nós teremos uma reunião especial, dirigida apenas e exclusivamente aos homens. Para você vir, você deve ter essa credencial em mãos. Excepcionalmente, nessa reunião, nós vamos ter que ter a credencial. Sábado agora, às 10 horas da manhã. Quer dizer, você vai chegar bem antes, né? A reunião vai começar às 10 horas, mas você vai entrar antes, bem antes, porque se você chegar às 10 horas, você não vai entrar. Então, o horário é 10 horas que começa, mas você deve chegar às 9 horas no mínimo, porque nós vamos ter a casa cheia, e se você chegar um pouquinho atrasado, então você vai ficar do lado de fora. Neste sábado, aqui no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã, começaremos uma reunião especial apenas e exclusivamente para os homens. Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.